Neste segundo bloco, converso com Bianca Galo Azeredo, especialista em recurso de multas e processos de suspensão de CNH. Ela é da Central das Multas de Pindamonhangaba. Bianca, como recorrer a multas de trânsito sem gastar muito e sem burocracia? Primeiro, procurar um profissional capacitado, que cuidará da parte burocrática e da logística, interpor no recurso de multa e assim as suas chances de ter o recurso deferido ficam muito maiores. E qual a legislação aplicável? É o Código de Trânsito Brasileiro, as resoluções do DETRAN, do CIRETRAN e do CONTRAN. E onde apresentar a defesa prévia? No local, no órgão em que for aplicada a multa. Se for aplicado pela Polícia Rodoviária Federal, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Se for aplicado pelo Departamento de Trânsito Municipal, no Departamento de Trânsito Local. Sempre no órgão que for o órgão autuador. Como agir quando a notificação não for entregue no endereço do infrator? Essa é uma questão controversa. Ocorre o seguinte, a responsabilidade por manter o endereço atualizado perante os órgãos de trânsito é do proprietário e do condutor do veículo. Se essa multa foi enviada por um endereço anterior e você, por acaso, não atualizou perante o DETRAN, essa notificação vai ser dada como válida para todos os efeitos, por lei. Se você for verificar, se o endereço estiver corretamente informado no DETRAN e assim mesmo você não teve conhecimento da notificação, aí sim você deve reunir as provas necessárias e interpor o recurso administrativo para poder cancelar o recurso de multa, cancelar a multa, tornando-a insubsistente. E no caso, assim, quando o auto não indica corretamente o local da infração, o que fazer? Primeiramente, verificar se existe aquele local de infração que está constando na autuação. Se o local existir, verificar se a infração que está tipificada na notificação ela é possível de ser cometida naquele local. Se por acaso ela não for, aí também reunir provas, fotografias, testemunhas e interpor o recurso administrativo também, para cancelar a multa. E o que a pessoa não deve fazer na hora do desespero com essas multas? Jogá-las fora. Nunca jogue fora as multas, porque elas são imprescindíveis, as notificações são imprescindíveis para poder entrar com recurso. Quando a pessoa joga fora, às vezes é uma multa aplicada por um departamento de trânsito de uma cidade muito distante ou de um outro estado, muitas vezes é inviável conseguir a segunda via, né? Ou mesmo impossível, aí vai impossibilitar a interposição do recurso, que muitas vezes tem grandes chances de ser deferido. E se a multa é revertida, também retirada a pontuação na CNH? Automaticamente. Assim que a multa for revertida, se ela for cancelada, a pontuação da CNH é retirada. Também cabe uma observação importante que muitas vezes você pode ser responsável por pagar a multa, mas os pontos não ir para sua carteira. Ou vice-versa, os pontos vão para sua carteira, mas você é isento de pagar a multa. Então, sempre é importante interpor o recurso, seja pelo motivo que for, porque mais para frente esses pontos, se você não recorre, esses pontos podem ser importantes para você depois não ter um processo de suspensão de CNH instaurado pelo DETRAN. E quanto tempo demora para conseguir reverter essa multa? Então, depende. Se for um órgão de trânsito municipal, geralmente o julgamento em primeira instância ele é rápido, em torno de 30 dias. O julgamento em segunda instância é um pouco mais demorado, certo? Porque daí é julgado pelo CETRAN. Mas se for uma multa da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, pode chegar até mais de ano para poder ser julgada a primeira instância. Bianca, fala um pouco da multa referente ao uso do celular ao volante. Certo. A multa por uso do celular ao volante está tipificada no artigo 252, inciso 6 do Código de Trânsito, com 4 pontos na carteira e o valor da multa é de R$ 85,13. E se uma pessoa está usando o celular, é multada, ela não deveria ser parada no mesmo instante? O Código de Trânsito dispõe que sempre que possível o agente de trânsito deve parar o suposto infrator e abordá-lo, fazer o auto de infração e pedir para ele assinar, justamente para ele ter o conhecimento na hora que cometeu aquela infração. No entanto, se não for possível a autuação em flagrante, o mesmo Código de Trânsito permite ao agente fazer o auto de infração e comunicar para a autoridade competente que vai poder fazer a notificação da autuação e aí abrir todo o procedimento para poder fazer a defesa do recurso de multa. Quais são as multas mais cometidas? Sempre excesso de velocidade, aferida por radar, radares fixos normalmente, né? São as multas que mais ocorrem, 70% das multas. E quais são as outras infrações que existem? Outras infrações são falta do uso do cinto de segurança, no caso aqui da cidade, falta de ticket do estacionamento rotativo, né? Mas a maioria assim, se concentra mesmo no excesso de velocidade. E qual o valor de multa da Zona Azul? A
A zona azul, normalmente, ela envolve só multa referente a estacionamento irregular, né, por falta de uso do ticket. Essa multa é leve, é uma infração leve, 3 pontos na carteira, e o valor dela é de R$ 53,20. Só que é importante observar para a pessoa não deixar, é uma multa leve, vou deixar ir acumulando, não tem problema, porque se durante o período de 1 ano somar 20 pontos, o que é bem possível só com essas multas por estacionamento irregular, vai ser aberto pelo Detran um processo para suspensão do seu direito de dirigir. Então é sempre importante, se você realmente estacionou lá naquele local e estava com o ticket, recorra para esses pontos principalmente não acumularem. Qual recurso para suspensão ou cassação de CNH ou mesmo permissão? Então, todo o processo de suspensão ou cassação de CNH, você deve receber uma notificação na sua casa. Aí, mais uma vez, a necessidade de sempre o seu endereço ser mantido atualizado, que foi instaurado um procedimento administrativo para suspensão da CNH. Após se você receber essa notificação, você tem um prazo, que vai estar estipulado na notificação mesmo, para você apresentar a ampla defesa. Muitas vezes são multas que você não cometeu, são multas que estão prescritas, multas de rodízio que não computam pontos na carteira. Então, aí você entra com recurso sobre cada caso específico e qualquer multa sendo anulada, automaticamente seus pontos ficam dentro da margem de tolerância e a sua CNH não é cassada. Mas se, vamos supor que, numa primeira instância, seu recurso foi indeferido, sua carteira já saiu lá a ordem, sua carteira foi suspensa, aí o Detran vai informar o prazo que ela vai ser suspensa, de 1 mês, 3 meses, 1 ano, se você vai ter que fazer curso de reciclagem ou não, e aí também cabe recurso para a segunda instância, mas é um processo geralmente mais longo. Enquanto não chegar a decisão final, você não tiver mais para quem recorrer, a sua carteira não pode ser apreendida, você tem o direito de renová-la e tudo normalmente. Esse procedimento administrativo instaurado, ele não impede a renovação da sua carteira de habilitação. Enquanto você não tiver esgotado todos os meios de recurso, você não deve entregar a sua CNH e ela também não pode ser apreendida pela autoridade. Você acompanhou a entrevista com Bianca Galo Azeredo sobre recursos de multas de trânsito. Vou para um rápido intervalo e em instantes estarei de volta para falar sobre o tema cuidados com os animais. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos: exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação, formando seres humanos.